Olá amigos, eu vou ser sincero, eu gostaria de não comentar esse tema que eu escolhi para hoje, mas infelizmente nós estamos assistindo uma série de demissões de jornalistas, profissionais ligados à área de comunicação, não só repórteres, mas gente inclusive que trabalha nos bastidores dos meios de comunicação, serem demitidos. Isso tem acontecido em várias cidades brasileiras, em várias capitais, isso tem ocorrido em praticamente todos os estados e está atingindo as principais redações do nosso país. Certamente quem não é do meio pergunta o que está acontecendo. Há uma série de fenômenos ao mesmo tempo, o que se dizia no passado, uma tempestade perfeita, lamentavelmente. Há o crescimento da internet e isso faz com que a competição se acirre também em busca de ouvintes, leitores, usuários do web, e gente que teoricamente no passado acabava por buscar informações numa única fonte ou em poucas fontes. Então se democratizou, se ampliou o espaço e isso faz com que se tenha uma espécie de freio de arrumação no nosso meio de comunicação. O segundo ponto é a crise financeira e econômica que atinge o Brasil, que tem atingido as empresas, e as empresas são anunciantes, elas fazem publicidade. Como elas passam a utilizar-se menos do seu caixa para esse tipo de segmento, isso cria um abatimento. Terceiro, a falta de planejamento também, controle de orçamento de todas as empresas que atuam no meio. O quarto ponto é a dependência, isso sempre foi assim na história brasileira, dos governos. Então, quando os governos não estão bem e não abrem o seu caixa, os meios de comunicação se ressentem e eles precisam se rearrumar. Há um quinto ponto também, que essa é uma oportunidade para aqueles que têm caixa, que têm planejamento, que controlam orçamento, que são grandes empresas que não estão muito abaladas com a crise, que aproveitam e mandam embora desafetos, mandam embora pessoas que eles acham que estão ganhando muito, mandam embora aqueles que elas podem substituir por 2 ou 3, ou o que é pior, faz com que não se tenha reposição e quem está trabalhando acabe trabalhando muito mais do que antes. Por isso há uma reclamação dos jornalistas com relação à carga de trabalho. Tem cada vez mais pouca gente trabalhando muito, ou cada vez mais menos gente trabalhando bastante. Esses elementos todos formam aquela tempestade perfeita que eu disse. E tem elementos de ordem política também, que é o poder central controlando os meios de comunicação. E dessa forma, quando você tem uma mídia mais fraca, quem é mais poderoso, quem está por cima da carne seca, se beneficia e perde o cidadão. Por isso a democratização dos meios de comunicação, e nós todos que devemos buscar informações em várias outras fontes, é sempre o ideal. Você ficar assistindo uma única TV, ouvindo uma única emissora, lendo um único jornal, acessando um único site, isso é um prejuízo muito grande para todos nós, para o Brasil, para os brasileiros, para a democracia. Então, para o país é importante que se tenha uma nova forma de se pensar os meios de comunicação. E também as grandes empresas passarem a entender que quem está na internet é sério e faz um trabalho decente, merece o mesmo destaque e de uma forma muito mais barata para ela. Quer dizer, ela vai pagar menos e tendo uma repercussão muito maior para seus produtos e serviços. Tudo isso junto, pessoal, faz com que a gente pare um pouco e interprete o que está acontecendo com a mídia que não está conseguindo sobreviver. Ou a velha mídia, como muita gente diz, ou mesmo a nova, que claudicante, sofre e tem dificuldades também para prosperar. Precisamos pensar isso juntos, porque um país sem democracia, né, sua imprensa, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, sem se levar a informação para todo mundo, é um país que inevitavelmente cairá ou no atraso, ou no autoritarismo, ou o que é pior, numa ditadura. E é o que ninguém quer.